Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, falando sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 17. O crente tem, através do Espírito Santo, perfeita comunhão com Deus. O nosso objetivo de hoje é compreender e tratar o Espírito Santo como pessoa e aprender a manter a obediência à voz do Espírito Santo. O texto de referência que eu quero dizer para vocês está mencionado no livro de Romanos e também de 2 Coríntios. Romanos 8:9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8,16 nos diz: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. 2 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 2 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Em João 33:4, o Espírito que cria e dá vida. Em Isaías 48:16, o Espírito que nomeia e comissiona. Em Atos 16:7, o Espírito que dirige. Em João 16:8, o Espírito que reprova. Em 1 Coríntios 2:13, o Espírito que instrui. Em Atos 9:31, o Espírito que consola. A palavra do Senhor vai à personalidade do Espírito Santo de Deus. Durante essa palavra, que é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo e a sua obra completa. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa distinta e separada de Deus Pai. Porém, não é independente de Deus Pai. Mas ao mesmo tempo em que ele é como um Deus, é também como um ser distinto. Eis um grande mistério da Trindade, pois a carne e a mente não discernem a Deus. Não posso afirmar que Deus é uma pessoa como eu, ser humano ou sou, muito menos o Espírito Santo. Ele é espírito com personalidade e a personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa moral. Aquilo que é dotado de inteligência, sentimento e vontade. A maneira clara descrita na Bíblia e pelos pregadores para a compreensão das coisas de Deus só é válida se vai além das comparações humanas e se mergulha nas coisas de Deus numa comunhão profunda com seu Espírito. O que devemos aprender é que só esse contato direto e pessoal com o Espírito de Deus é que vai nos esclarecer o que o próprio Espírito Santo tem nos ensinar a respeito de si mesmo. Bom, algumas verdades sobre a pessoa do Espírito Santo. Compreendendo a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é relacionada com a pessoa humana, com as pessoas humanas, em Atos 15:28. É também ao Pai e ao Filho, em Mateus 28:19 e 2 Coríntios, em Coríntios 13:13.
Pronomes pessoais masculinos são aplicados à pessoa do Espírito Santo. Algumas qualidades que caracterizam as pessoas são atribuídas também à pessoa do Espírito Santo. Ele é inteligente, é conhecedor de tudo, tem vontade própria, ele ama, é bom e se entristece. A pessoa do Espírito Santo pratica atos que só uma pessoa pode praticar. Investiga minuciosamente as profundezas de Deus e todas as coisas. Ele revela, fala, clama, dá testemunho, intercede e dá assistência, geme, ensina, conduz, chama e separa homens para a obra de Deus, forma a essência, põe em ordem e passa a procuração para os obreiros assumirem a obra de Deus, persuade os pecadores e peleja contra os rebeldes. Os obstáculos à compreensão da pessoa do Espírito Santo. Ao Espírito Santo são aplicados atributos divinos, como eternidade, onipresença e onisciência. Como o vento, o Espírito Santo é real, e apesar de não possuir forma, não se limita o Espírito de Deus a alguém ou algo material, pois ele é incorpóreo. A sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou em forma visível de pomba. O homem carnal é materialista, não pode ver a obra do Espírito, porque ele é interior, íntima e profunda. Porque ela é interior, íntima e profunda, pessoal. Irmãos, quando a Bíblia cita membros do corpo relacionando-os a Deus, está aplicando a linguagem antropomórfica, atribuir a Deus forma ou atributos humanos. O crente espiritual discerne bem tudo, mas o carnal de tudo levanta suspeitas, e não permite que o Espírito Santo apareça nas obras que faz por nosso próprio intermédio. Bom, alguns obstáculos que impedem as pessoas de compreenderem melhor a personalidade do Espírito Santo. Símbolos que são atribuídos dando a impressão de impessoalidade. Aparece como o fôlego, como o vento, como o poder, como o fogo, como o óleo, como água e como pomba. Descreve-lo apenas como uma influência, doutrinas heréticas de demônios têm ensinado à humanidade que a presença de Deus nada é mais do que uma influência mística, transcendental, trazendo uma aura, vento de pensamentos positivos. Isso é uma arma diabólica para dificultar a compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo nunca fala de si mesmo. Ele exalta a Jesus e não a si mesmo. Quando a pessoa do Espírito Santo se revela, é a pessoa de Cristo Jesus que é glorificada. O trabalho do Espírito Santo é bem humilde. A carne cobiça contra o Espírito, o conhecimento de Deus, a comunhão plena com o Espírito Santo depende de uma vida separada, o que infelizmente muitos não têm. E de forma alguma ele pode revelar-se a homens carnais e mundanos. Atitudes pessoais com revelação à pessoa do Espírito Santo. Evidências positivas. Os homens podem conhecer a pessoa do Espírito Santo, podem hospedá-lo, podem ser batizados com o Espírito Santo. Os homens podem ser cheios do Espírito Santo e podem ter comunhão com ele. Evidências negativas. Os homens podem rebelar-se contra a pessoa do Espírito Santo. Podem entristecê-lo, podem mentir a ele, podem blasfemar contra ele. É interessante aprender que, blasfemando contra a pessoa do Pai, o Filho intercede pelo blasfemo. Blasfemando contra a pessoa do Filho, o Espírito Santo intercede pelo blasfemo. Blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo, quem intercederá pelo blasfemo? Pois se é o Espírito Santo quem convence o blasfemo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é, portanto, pecado, sem possibilidade de perdão. Em Mateus 12:31,
porque não há intercessor. E o que significa a pessoa do Espírito Santo para você? Essa é a palavra de Deus ao teu coração.